Olá, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu estarei compartilhando com vocês um processo de um estudo que eu fiz usando carvão vegetal. Se você assistiu o vídeo passado, você me viu falando que eu fui até uma papelaria, comprei alguns materiais diferentes que eu não tenho costume de usar, e um desses materiais foi justamente essa caixinha de carvão vegetal. Esse carvão, ele é muito parecido com o carvão que a gente usa para churrasco, só que esse carvão especificamente, ele é formulado para se usar na arte. Então, ele não é exatamente igual ao carvão de churrasco, mas ele é bastante parecido. E eu nunca tinha usado esse material para desenhar, assim, na minha vida. Eu achei ele o máximo, eu achei ele super diferente, por isso que eu comprei. E além de estar usando esse carvão, eu também estarei usando um carvão em formato de lápis. Esse já é um material que eu tinha guardado no meu estojo, mas eu usei pouquíssimas vezes porque eu nunca me adaptei muito bem a ele. Vou estar utilizando também de um esfuminho e de um pincel para me ajudar a espalhar o pó do carvão no papel. E vou estar utilizando um lápis pastel branco para fazer as áreas de luz, né? Fazer aqueles pontinhos brancos no desenho que eu sempre gosto de colocar. O lápis pastel, ele é bastante parecido com o carvão, ele também é um pozinho, só que a composição do pastel é diferente do carvão. Eles são parecidos, mas não são exatamente iguais. Mas dá para usar os dois juntos e fica muito bonito. Então, enquanto eu estarei compartilhando com vocês a minha primeira experiência usando bastão de carvão vegetal, eu também gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi aí nos últimos dias e que infelizmente é bastante comum em pessoas que têm a saúde mental fragilizada e principalmente pessoas que estão fazendo tratamento psicológico, que são as recaídas. Eu tive uma recaída bastante significativa nos últimos dias. Eu estava passando por momentos onde eu estava me sentindo muito bem, eu até compartilhei com vocês isso no vídeo passado, só que infelizmente devido a alguns problemas pessoais que eu estou enfrentando, especialmente na área financeira, eu tive algumas recaídas na minha ansiedade. Eu voltei a ter crises de ansiedade, eu voltei a ter insônia, voltei a me sentir mal fisicamente em alguns momentos, e foi bastante complicado para mim perceber essa recaída, sabe? E uma coisa que é muito importante é que a gente precisa entender que, infelizmente, isso é comum, é normal acontecer essas recaídas. Quem faz tratamento de ordem psicológica sabe que a gente às vezes meio que vive numa montanha russa. Você tá se sentindo super bem e às vezes por uma coisa específica você se sente super mal e volta pro fundo do poço, aí daqui a pouco você consegue sair, volta a se sentir bem de novo. E passar por esses altos e baixos assim é bastante complicado, muito difícil mesmo. Mas infelizmente é uma coisa que é comum, que acontece com frequência. E isso não faz de mim ou de você uma pessoa fraca ou, sei lá, diferente dos outros. Não, muito pelo contrário, como eu disse, isso é uma coisa comum e que eventualmente pode acontecer. Eu sempre enfatizo aqui para vocês a importância de nós encontrarmos o equilíbrio entre os dois pilares para a cura da nossa saúde mental. O pilar número 1 é você buscar ajuda médica, você frequentar a terapia, você tomar a sua medicação certinho. E o segundo pilar é você se fortalecer espiritualmente, você ficar cada vez mais próximo de Jesus, porque assim você vai ter infinitamente mais força de passar principalmente por esses momentos de recaída. E falando em força, nesses dias que eu tava me sentindo muito mal, muito para baixo, Deus usou de uma palavra bastante específica para falar comigo que fala muito sobre isso, sabe? De continuar sendo forte e persistir, mesmo se sentindo mal de novo, né? E a palavra foi em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20. Seja forte e corajoso, e mãos à obra. Não desanime, nem tenha medo, pois o Senhor meu Deus estará com você. Ou seja, nesse momento que Deus me deu essa palavra, eu senti como se ele realmente estivesse falando diretamente comigo, dizendo para mim continuar sendo forte e corajosa, mãos à obra, ou seja, não parar com o meu tratamento, continuar seguindo firme e forte.
não desanimar e não ter medo, pois Ele está comigo. Só que essa palavra que Deus deu para mim, Ele não deu só para mim. Por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês. O amor que Deus sente por mim é o exato amor que Ele sente por você. Deus não tem filhos preferidos ou filhos mimados. O Pai é nosso, né? Como diz a oração do Pai Nosso. Então, o Pai é nosso. Então, o amor que Ele sente por mim é o mesmo que Ele sente por você. Essa palavra que Ele deu para mim, Ele tá dando para você também. Então, se você tá num momento de recaída no seu tratamento psicológico, seja para qual problema for, seja ansiedade, depressão, não importa, continue sendo forte e corajoso, mãos à obra, não desanime, não tenha medo, pois o Senhor estará com você. Quem é cristão sabe que, infelizmente, nós vivemos sob um conflito cósmico entre o bem e o mal 24 horas por dia. Assim como Deus quer o nosso bem, a nossa melhora, o nosso progresso, que a gente se sinta cada vez mais forte na questão da saúde mental, mas também da saúde física, e que a gente continue crescendo, o mal, ele quer justamente o contrário. Ele quer que você volte a se isolar, que você volte a se alimentar mal, que você volte pro seu quarto e fique lá trancado o dia inteiro. E a gente precisa tomar uma postura, né? Ter essa vontade de ir pro lado de Deus, sabe? E se apegar a Ele para que a gente tenha mais força de continuar lutando, porque é muito difícil. Só quem tá nesse momento sabe o quanto é difícil. Mas a gente que tá passando pelo problema tem noção disso. A gente sabe que precisa ser forte, que a gente precisa lutar contra, só que muitas vezes a gente não consegue. E quando a gente tem essas recaídas, vem um desânimo tão grande que a gente realmente tem vontade de desistir do tratamento, desistir de tudo, só que a gente não pode deixar isso acontecer. E pra gente ter força de conseguir continuar lutando sem desanimar e sem sentir medo, a gente precisa se apegar a Deus. A gente precisa da força que só Ele pode nos dar. Uma coisa que é muito importante a gente sempre lembrar é que a visão que Deus tem a nosso respeito é diferente da visão que a gente tem sobre a gente mesmo. A visão que Deus tem é uma visão de eternidade. E a visão que a gente tem é muito limitada. A gente basicamente só enxerga aquilo que os nossos olhos podem ver. Só que Deus não. Deus, ele enxerga numa perspectiva muito mais ampla. Ele pensa muito mais na nossa vida eterna do que na nossa vida aqui na Terra, que é passageira. E a gente precisa, ao longo da vida, tentar exercitar e tentar desenvolver esse olhar de eternidade também. E quando a gente passa a fazer isso, é quando a gente finalmente entende o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E lá diz basicamente que sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem. Até mesmo as piores fases da nossa vida cooperam para o nosso bem, se nós estivermos atrelados a Deus, é claro. Então, se você está ali buscando o seu fortalecimento espiritual, se você está se esforçando para fazer de Jesus o seu melhor amigo, você não precisa se preocupar se você está na pior fase da sua vida, porque de alguma forma, mesmo que agora você não entenda, isso vai cooperar para o seu bem. Lembre que a visão que Deus tem sobre nós é uma visão de eternidade e a gente precisa desenvolver isso na nossa mente. Quanto mais a gente desenvolver isso, mais forte nós vamos nos sentir, mais próximos de Deus nós vamos estar e com certeza a gente vai se sentir muito mais vitorioso, não só nessa questão do nosso tratamento de saúde mental, mas em todas as áreas da nossa vida. E a gente vai ter muito mais paz e muito mais tranquilidade para lidar com os momentos difíceis. Porque lá no fundo do nosso coração, a gente vai saber que tudo que a gente passa de tristeza nesse mundo é uma coisa passageira. E que o que Deus tem reservado para nós é eterno, assim como Ele. E, com certeza, são só coisas boas. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu desenhei. Eu fiz um desenho bem simples, né? Eu desenhei uma árvore, porque eu amo desenhar árvores. Dessa vez eu não fiz uma árvore seca, eu fiz uma árvore com uma copa bonitinha.
E eu achei que ficou bem legal e honestamente eu adorei esse material. Eu acho que eu vou fazer um desenho grande. Eu vou tentar fazer uma paisagem mais complexa porque eu realmente gostei. Existe uma característica sobre mim que talvez vocês achem um pouco estranha, mas eu confesso pra vocês que eu adoro me sujar com material de arte. Quanto mais o material de arte fizer sujeira, fizer bagunça, mais eu gosto. Não sei por que exatamente, mas olhar pra minha mão e ver que tava tudo sujo de carvão é uma realização na minha vida. Então, com certeza eu vou estar utilizando esse material mais vezes. Eu espero que vocês tenham gostado e que a mensagem não tenha ficado confusa e que tenha ajudado vocês de alguma forma. Fiquem com Deus, gente. Um beijo enorme no coração de todos e até o próximo vídeo. Fiquem fortes e corajosos e não tenham medo, porque Deus está conosco.